Graça e paz, meu nome é Adriano Palomares, eu venho por intermédio deste vídeo responder um comentário ao qual foi postado no meu testemunho, o qual eu declaro que sou ex-membro de uma seita de segmento espírita chamada Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Bom, eu nunca me escondi de expor os motivos, razões a qual eu me desliguei desta instituição religiosa. Há mais de 10, 11, sei lá, 12 anos atrás, eu já havia postado o meu testemunho em alguns sites, principalmente no nosso site evangelístico, comunidadeaverdadeliberta.com. Isso não foi novidade para ninguém, mas a partir disso, hoje, em tempos mais atuais, eu resolvi gravar o meu testemunho em vídeo. Isso fez com que tivesse uma nova notoriedade, principalmente por membros dessas seitas. Isso tem feito com que muitos enviem comentários para mim. Alguns eu respondo, outros eu ignoro, mas este comentário eu vou expor aqui na tela para vocês, vou ler, vou responder algumas questões. Vocês vão perceber pelo teor das palavras a qual essa pessoa escreve que se trata realmente de um membro de uma seita. São palavras que não só dessa seita a qual fazia parte, mas diversas outras seitas usam este teor de palavras. Vocês vão perceber isso. Então eu vou colocar aqui na tela o print, vou ocultar o nome da pessoa, porque o meu objetivo não é atingir pessoas, o meu objetivo não é debater com pessoas, o meu objetivo é revelar as heresias do sistema religioso, é denunciar a mentira do sistema religioso. E por isso eu estou aqui para responder a mensagem de uma pessoa, mas eu sei que essa mensagem, muita gente pensa, ou todos pensam dessa forma, então a resposta acaba por ficar de forma genérica para quem vier a ouvir ou assistir esse vídeo. Vamos lá, eu vou ler aqui e vou apresentar aqui o print para vocês do comentário dessa pessoa em meu testemunho. Para aqueles que não assistiram meu testemunho, posso deixar o link aqui na descrição do vídeo e mais algumas outras informações se for necessária. Vou deixar tudo aqui na descrição deste vídeo. Vamos lá. Ele disse assim: não seja falso, não seja mentiroso. Você foi mesmo da sã doutrina espiritual do sétimo dia? Você sabe muito bem que a sã doutrina não é espírita, mas espiritual, o que é muito diferente. Eis que os verdadeiros adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Deus é espírito, e aquele que ora, ora a Deus que é espírito. Sabe também que na doutrina não há comunicação com os mortos, mas que exerce uma função ordenada e embasada na palavra do Senhor. Você sabe bem o que diz 13 de Coríntios, que é 13 de 1 Coríntios, 2 de Amós e 14, 15 e 16 de São João. E as promessas ali contidas. Tem conhecimento de que, presta atenção nisso, a letra mata e o Espírito vivifica. Sabe também que aquele que duvidar de Deus terá perdão, mas aquele que blasfemar do Espírito Santo não terá perdão. Não tento aqui convencer você, porque isso é inútil. Isso é verdade, ele não vai me convencer. E nada adianta. Seu destino está selado. Você sabe qual o julgamento te espera diante de Deus. E nesse dia você verá com os teus olhos toda a verdade que nega hoje. Aproveite muito bem a sua vida, coma, beba e tudo mais que desejar fazer, porque
Isso é exatamente tudo aquilo que te resta. Para concluir, desejo dizer 3 coisas. Deixando diferenças de lado, estando você correto, tanto você como nós, na sã doutrina, herdaremos o reino de Deus. Porque, como você tem conhecimento, somos um povo temente e obediente a Deus. Porém, sendo a doutrina o verdadeiro caminho, a história é outra, e suas consequências serão outras. 2. Vá muito bem em sua vida neste mundo. 3. Eu não gostaria de estar em seu lugar no dia de ajustamento de contas diante do Senhor. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina? Tito 2, 1 e 2. Veja bem o teor deste comentário, para quem já é cristão, para quem é apologeta, e ler um comentário deste é típico de um membro de uma seita. Em todas as seitas que seguem um sistema religioso que a tem como exclusiva e única verdade, vai responder, vai conversar neste teor de comentário. Mas vamos lá. Vou tentar aqui responder a este jovem qualquer coisa. Eu vou ser o mais bíblico possível. Algumas coisas eu vou tentar explicar por conta de tratar do sistema religioso, e outras pessoas qual não fazem parte podem não entender, então eu vou tentar explicar. E em resposta a esta pessoa, eu vou apresentar o que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus nos ensina. Ele começa dizendo: não seja falso, não seja mentiroso. Bom, a razão ao qual eu tenho testemunhado é justamente ao contrário. É justamente porque eu vivi em algo que era falso e eu vivi em algo que se tratava de uma mentira. E ao eu me expor na internet, ao me expor perante outras pessoas, até meus próprios familiares, alguns nem falam comigo por causa disso, ao me expor desta forma, ao ponto de perder pessoas ao qual eu amo, é justamente pela convicção de que Cristo é a verdade, de que a palavra de Deus é a verdade e não um sistema religioso. Então, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, posso até errar em algumas palavras por ser duras, mas faço com sinceridade, com temor na verdade que é a palavra de Deus. E não lhe digo que você é falso nem que você é mentiroso, porque você está defendendo aquilo que você acredita, aquilo que você tem por verdade, apesar de não ser. Então você não é falso, você não é mentiroso. Você só está defendendo uma mentira acreditando ser a verdade. Isso eu entendo porque eu já vivi isso e já fiz isso, a qual eu não faço mais. Mas me exponho publicamente. Estou dando a minha cara às tapas. Estou perdendo amigos. Já perdi muitos amigos e membros da minha família por causa disso. Mas o desejo do meu coração é alertá-los a fim de que vocês acordem, a fim de vocês analisem as Escrituras, não o que eu estou falando, mas a palavra de Deus, e venham a ter um encontro com Cristo. Bom, em seu comentário você diz assim: a sã doutrina não é espírita, o que é mais sim espiritual, o que é muito diferente. Então vamos lá. Os kardecistas, eles gostam de ter exclusividade ao ser chamados de espíritas, ou do seu segmento religioso, ou de filosofia de espiritismo, por causa da codificação feita por Allan Kardec. Até os próprios kardecistas não gostam que chamam outros segmentos de espírita, eles gostam de ter essa exclusividade. Pois bem, mas segundo até a própria explicação do dicionário, que espiritismo significa que se trata de uma doutrina dos que creem que podem evocar ou chamar ou comunicar os espíritos dos mortos. Então, espiritismo
segundo o dicionário, é doutrina dos que creem que podem ser evocados ou chamar ou comunicar os espíritos dos mortos. Então, definimos como espírita aqueles que seguem essa linha de doutrina. Ok? Então, quando eu me chamo, quando eu me falo, e quando eu testemunho que sou ex-espírita, é justamente baseado na definição do próprio dicionário do que é espiritismo. Mas vamos lá. Ainda que sã doutrina espiritual do sétimo dia não segue a codificação de Kardec, nós sabemos muito bem a sua origem. Nós sabemos muito bem que a revelação para que viesse a surgir a sã doutrina espiritual do sétimo dia foi de uma família kardecistas e kardecistas presentes naquela reunião de uma manifestação dessa menina deduziram ali se tratar de uma nova revelação e assim surgiu uma nova doutrina. Interessante que quando há uns 10, 12 anos atrás, quando postei o meu testemunho na internet através de alguns sites e eu comecei a dizer como foi a origem da sã doutrina espiritual do sétimo dia, os sites oficiais da sã doutrina espiritual do sétimo dia que continha este conteúdo de origem, eles editaram no seu texto como vamos abafar o caso, né? Vamos abafar o caso que aquele rapaz está falando. Eles retiraram toda a palavra que tinha lá kardecista ou seguidores de Allan Kardec, todo o texto que continha lá nos sites oficiais da sã doutrina espiritual do sétimo dia, que aparecia que estava ligado ao kardecismo ou ao Allan Kardec, eles editaram, modificaram ali a origem. Porém, nós sabemos que existe, eu tenho cópias de relatos, de testemunhos, de documentos, eu tenho até uma apostila qual me foi ensinada quando criança em escolinhas, ensinando a origem da sã doutrina, e esse conteúdo está todo lá. Documento oficial da sã doutrina espiritual dos sétimo dias, cópias de livros da versão de um irmão, de outro, que conta tudo como foi a origem e o passar de alguns anos, e nós vemos claramente o espiritismo ali contido com vestígios do kardecismo. Vocês sabiam que no kardecismo, dentro da sua escala espírita, existem algo chamado 3 ordens. No kardecismo tem algo chamado 3 ordens. Na sã doutrina espiritual do sétimo dia tem algo chamado 3 comunicação. Nossa, coincidência, né? Claro, uma é uma ramificação da outra. Dentro dessa escala, a terceira ordem uma vai tratar de espíritos imperfeitos. Interessante você pesquisar isso na internet, você vai encontrar dentro de sites kardecistas, e eles começam pela terceira ordem, espíritos imperfeitos. Veja lá, na sã doutrina espiritual do sétimo dia, a primeira ordem que aparece, sendo na mesma sequência do kardecismo, são os espíritos imundos. A comunicação com esses tais. A outra ordem que vem na sequência da escala kardecista são os bons espíritos. E dentro da sã doutrina espiritual do sétimo dia, são aqueles espíritos arrependidos que foram purificados. São os bons espíritos que passam na caridade. Para eles pode ser até de uma criança que estavam ali vagando e precisa passar por essa tal caridade. São espíritos que foram purificados. E na última ordem do kardecismo, eles chamam de espíritos puros, que na sã doutrina espiritual do sétimo dia, de forma errônea, eles vão chamar de espíritos santos ou de espíritos consoladores. Eles intitulam isso mesmo. Eles pegam o título que é exclusivo do Espírito de Deus, e colocam nos espíritos puros dos mortos.
Por isso que vocês vão entender no decorrer desse vídeo porque que eu sou um blasfemador do Espírito Santo. Veja lá. Então, existem 3 ordens no kardecismo e cada ordem tem uma escala de espírito. E na sã doutrina espiritual do sétimo dia existem 3 comunicações que, quando você vai ler a respeito, se encaixa exatamente. Fica cada vez mais claro onde está a origem e de que se trata, sim, de uma doutrina espírita. Apesar de não crerem na reencarnação e outros processos kardecistas, mas esta parte de comunicação com os supostos espíritos mortos, eles as praticam, sim. Então vamos lá. Eu gostaria aqui de dar continuidade. Ele citou aqui o texto de 13, no caso é 13 de 1 aos Coríntios, que fala a respeito da caridade. Ou seja, se fala a respeito do amor. Vamos lá, nós sabemos que a Bíblia, qual nós temos hoje, é uma tradução em português e que o texto original do Novo Testamento foi escrito em grego. Eu já expliquei isso em outro vídeo. E a palavra amor no português, ela é a mesma palavra para diversos tipos de amor. Amor entre um casal, amor entre amigos, etc. E sim, tem o amor de Deus. O 13 de 1 Coríntios, a palavra que aparece no lugar de caridade, para algumas traduções, e se trata da palavra amor, porém é o amor ágape, ou seja, no texto original, no grego, onde no nosso texto está escrito caridade, em algumas traduções amor, lá vai estar a palavra ágape. Ágape significa o amor de Deus, ou amor que provém de Deus, ou amor divino. Então o texto de 13 de 1 aos Coríntios vai decorrer expondo sobre o amor e a excelência do amor. Porém, esse amor que ele vai estar aqui tratando não se trata de um amor que provém do ser humano, mas que provém de Deus. Ou seja, esse amor aqui é a revelação do amor de Deus através de Cristo, através da cruz, através do sofrimento de Cristo. E Paulo ele vai narrar esse texto que é muito conhecido, muito lido, porém eu vou deixar aqui interessante que este amor que é o amor de Deus na pessoa de Cristo, revelado na pessoa de Cristo, ele nunca falha. Verso 8. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Aí Paulo vem e fala, em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Por que em parte nós conhecemos? Porque nós temos testemunho do amor de Deus. E por que parte profetizamos? Porque a parte é a parte que ele está glorioso no céu. E nós profetizamos, no caso, no contexto de Paulo, ele profetiza que o Senhor irá voltar. É a profecia que este amor de Deus, da parte nós conhecemos, e em parte profetizamos. Para nós essa profecia já está revelada, que é a volta gloriosa do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, em parte conhecemos e parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, quem é perfeito? O Senhor Jesus. Quando vier o que é perfeito, ou seja, quando o Senhor Jesus voltar, o que em parte será aniquilado. Então, aquilo que era um mistério para nós será revelado. Aí eu vou ler o texto 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Ou seja, a parte que profetizamos, que é a pessoa de Cristo, quando ele voltar de forma gloriosa para nos buscar, essa parte será aniquilada e então veremos face a face. Perceba que o tempo todo que ele trata do amor, em 1 Coríntios capítulo 13, ele está falando do amor revelado na pessoa de Cristo. É o amor de Deus revelado na pessoa de Cristo através da cruz. Ok? Dito isso,
Nós sabemos que as seitas usam este texto, não só a sã doutrina espiritual do sétimo dia, mas kardecismo como a obra da caridade. A sã doutrina espiritual do sétimo dia vai usar esse texto para encaixar e adaptar em um ritual espírita lá contido, onde eles vão evocar esses espíritos bons ou arrependidos ou purificados para falar em suas bocas que estão arrependidos. Veja lá a heresia. Muitos desses espíritos até pedem perdão a Maria, outros Mãe Bondosa, outros Mãe Santíssima. Mais uma heresia que eu acho que eu nunca nem falei. Na sã doutrina espiritual do sétimo dia, a maior parte também veneram Maria. E até existe um cântico, alguns cânticos que veneram Maria, dando ela o título de Mãe Bondosa, de Virgem Maria, assim como fazem os católicos. E neste ritual, esses supostos espíritos que se manifestam nas bocas das pessoas que estão ali concentradas para receber esses espíritos pedem perdão a Maria Santíssima. E assim é realizado essa obra espírita lá dentro, igual o jovem está dizendo que é uma profecia de 13 primeiros Coríntios. Gente, basta ler o texto. Se você quiser mais informação, se você a palavra amor, caridade, olha num dicionário, vai estudar um pouco das traduções do texto original, estuda o contexto histórico, o contexto do próprio texto diz claramente de que amor se trata e nada tem a ver com um ritual espírita. Isso está muito claro, é só ler. Não adianta ficar pondo salada, baboseira nas escrituras, gente. É só ler. Isso que vocês praticam não provém da Bíblia, provém da revelação de 1914, que já era uma das ordens do kardecismo. Se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, os livros dos Espíritos, vocês vão ver aquilo que vocês creem já existia lá. Até médios cantores já existia no kardecismo, que são aquelas pessoas que recebem os cânticos dos espíritas aí e dão o nome de um morto. Isso já existia. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês que já existia, vocês vão ver. Mas vamos continuar dentro da resposta aqui. Seguir a resposta para o jovem. Visto o 1 Coríntios capítulo 13. Agora eu não sei porque você deu o exemplo do 2 de Amós, que é um texto até do Antigo Testamento. Será que só porque diz que lá que Deus envia fogo num contexto histórico para o povo de Israel? Será que é porque em alguns textos ele diz porei fogo? Eu não entendi porque você citou 2 de Amós. Com certeza impossível ter algum ritual espírita que vocês praticam aí. Eu desafio vocês a explicar o contexto de 2 de Amós e depois eu explico 2 de Amós. Então eu não vou me prender em 2 de Amós, mas eu desafio alguém desta seita me explicar de onde vocês tiram a prática espírita em 2 de Amós. Mas eu quero que seja claro nas escrituras. Eu não quero que vocês peguem algo da cabeça de vocês ou algo que provém de uma revelação extra-bíblica. E me explique onde está o ritual espírita dentro de 2 de Amós. Então nós vamos aqui falar do 14, 15, 16 de São João, que é o Espírito Santo, o Consolador. Eu havia dito aqui, alguns minutos atrás, que essa doutrina espiritual do sétimo dia, em uma das suas comunicações, eles chamam de que ali é o cumprimento da promessa do Consolador. Ou seja, isso que o Senhor Jesus prometeu no 14, no 15, 16 de São João, segundo esta seita, isto só é cumprido lá no sistema religioso, há pouco mais de 100 anos atrás. Ou seja, não aconteceu há 2000 anos atrás. Mas se realiza lá e, segundo eles, é a única religião do mundo que se cumpre esta promessa e, segundo eles, isso só foi revelado a eles. Por quê? Para eles,
Os espíritos salvos puros são transformados em Espírito Santo ou em espíritos consoladores. Lá eles pluralizam a palavra Espíritos Santos e Espíritos Consoladores. Lá então eles leem esse texto, ou eles citam esse texto antes do ritual espírita, 14, 15 e 16 de São João. Eles vão denominar Espíritos Santos ou Espíritos Consoladores e vão dizer que ali está se cumprindo a promessa do Consolador. Vão abrir um espaço dentro do culto deles, onde pessoas vão receber Espíritos Santos. Essa pessoa vai se posicionar, vai manifestar algumas palavras, ou pode até revelar um cântico, uma canção, um hino da seita, e ao decorrer da letra destas palavras ou deste hino, no fim, eles vão se declarar: eu sou um consolador, hoje eu sou o Espírito Santo e eu sou o fulano de tal, eu sou o cicrano de tal. Então eles vão dar nome de quem eles foram. A maior parte são parentes, são familiares de pessoas que estão contidas ou presentes naquele culto. Mas sempre vai ser uma pessoa conhecida deles. Nunca vai citar um nome, porque para eles a confissão de salvação é só para os membros daquela seita. Então, quando algum espírito se manifestar como Consolador ou como Espírito Santo, e no final se identificar, vai ser identificado por alguém que eles conhecem, não que eles não conheçam. Então, tamanho da heresia. Vamos lá. Nós hoje cremos que o Espírito Santo é o outro Consolador, prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Deus que age em nossas vidas e sobre todo aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Em João 14, 16 e 17, em que Jesus, antes de ascender ao céu, ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Perceba, singular, nunca plural, a fim de que esteja para sempre convosco. De novo singular, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Em português, mais uma vez eu vou dizer, temos apenas uma palavra para distinguir um elemento de uma mesma espécie ou de espécie diferente. Assim como foi que eu expliquei a respeito do amor, que no texto grego, no texto original, a Bíblia foi escrito, não se trata da mesma palavra. Quando se trata do amor de Deus, é uma palavra. O amor para um casal é outra palavra. E assim também é neste texto de João, do Evangelho de João, quando vai se referir ao outro. Por exemplo, se eu disser que quero comprar outro carro diferente que eu tenho, eu preciso especificar qual é a marca, qual é o modelo, qual é a cor. Porque em português a palavra outro pode se referir tanto para o outro que é exatamente igual ou para outro que é diferente. E se eu for dizer que é um outro carro diferente, eu vou especificar quais são essas diferenças. Já no texto grego, no original, quando você quer falar um outro, mas que é exatamente igual, você usa a palavra allos. Mas se você estivesse tratando de um outro diferente, iria se usar a palavra heteros. Então no grego existem duas palavras para outro. Allos, que significa outro da mesma espécie, enquanto heteros significa outro da espécie diferente. E quando Jesus fala, que ele nos daria outro Consolador, ele está dizendo que ele nos daria outro exatamente igual a mim.
Se nós cremos na divindade de Jesus, que o Senhor Jesus é Deus, a outra pessoa a estar aqui, a fazer morada em nós e a nos consolar, seria outro da sua espécie, da sua essência, ou seja, outro ser divino, o Espírito Santo, o Consolador. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. O Consolador, outro da espécie de Jesus, o que nos guia, nos ensina e nos lembra o que Jesus ensinou e nos disse. Essa é uma promessa de Deus, feita para todos os cristãos na humanidade, e logo após a subida de Cristo ao céu, essa promessa já não muito tempo começou a ser cumprida, e até os dias de hoje ela se cumpre em nosso meio. Hoje nós reconhecemos que uma pessoa está falando com o Consolador através das suas palavras, através das suas obras ou no uso dos seus dons. Em Atos 2,4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Lá não diz todos ficaram cheios de Espíritos Santos e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Nós sabemos que a manifestação do Espírito Santo, lá em Atos, ninguém revelou o Espírito dos mortos, ninguém citou eu sou fulano de tal, ninguém apareceu lá falando eu sou Abraão, eu sou Moisés, eu sou fulano de tal. Mas era o Espírito de Deus que manifestou com o derramar do seu poder, da sua glória, e fez com que falassem línguas de pessoas de diversos lugares do mundo entendessem o seu próprio idioma. Então, o Consolador não se trata de vários espíritos ou de anjos. Anjos é uma outra coisa. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Consolador. O Espírito de pessoas mortas ou espíritos salvas não tem nada a ver com o Espírito Consolador. Mas o Consolador é o próprio Espírito Santo, ou seja, é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade manifestando e agindo nos corações daqueles que aceitam a sua palavra. Em 1 Coríntios 12,4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Em 1 Coríntios 12, 7, 8, 9 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, é o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12, 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Aí, meu colega, você vai, quando você conhece o Espírito Santo, quando você tem um encontro com Cristo verdadeiramente e a verdade ela arde no seu coração e você olha pelas manifestações daquilo que vocês guardam como tesouro, que são aqueles hinos, aquelas melodias e tal, que para vocês é tudo muito lindo, aquilo é uma coisa só para vocês, e quando você se depara com a verdade, você vê que só se trata de idolatria aos mortos, de uma ação demoníaca que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, e você vê que você foi enganado por tanto tempo. Não estou dizendo que as pessoas fazem isso propositalmente, elas creem que aquilo é a verdade, mas não provém do Espírito de Deus. Quando você vê, enxerga quem é o Espírito Santo, que é Deus, o próprio Deus manifestando no seu coração, revelando a verdade, convencendo do pecado, da justiça e do juízo.
Aí sim, aí a partir disso você pode discernir o que é ser espiritual. Por isso que vocês não são espirituais e sim são espírita, porque vocês não conhecem o Espírito de Deus. Então o que é ser espiritual? Conhecendo o Espírito Santo, a partir disso você vai entender o que é ser espiritual. 1 Coríntios 2, do verso 10 ao verso 16 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Preste atenção, toda vez que a Bíblia vai se referir ao Espírito Santo, ou ela aparece a palavra Espírito de Cristo, ou Espírito Santo, ou Espírito de Deus, ou se essa palavra estiver somente Espírito e estiver em letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo de Deus, o Consolador. Agora, se você ler a palavra Espírito em letra minúscula, de acordo com o seu contexto, vai se tratar de qualquer outro tipo de classificação de espírito, ou o seu espírito pessoal. Então, neste texto, perceba aí na sua Bíblia, Espírito em letra maiúscula, e vai aparecer neste texto também Espírito em letra minúscula. Vamos lá. 1 Coríntios 2, 10 ao 16. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, letra maiúscula, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Veja lá, Espírito em letra minúscula. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Mais uma vez, a diferença, Espírito em letra minúscula. Agora, ainda também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Letra maiúscula. É uma diferença muito grande. Se você ler as Escrituras e ler tudo igual, a sua cabeça vai virar uma salada. Se você respeitar o que o texto quer dizer no seu contexto, no singular, se você aplicar as regras básicas do português, você já vai entender as Escrituras. Respeitar o nome próprio de Deus, do Espírito Santo, do Consolador, do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus, que são o mesmo Espírito. Quando você lê a Bíblia falando em letra minúscula, você vê o contexto, quando se trata do Espírito do homem ou de outros tipos de espíritos. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, letra minúscula, mas o Espírito, letra maiúscula, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, glória a Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, letra maiúscula no singular, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Primeira coisa, você entender quem é o Espírito Santo de Deus. E você não ficar rotulando espírito de mortos, seja o homem, melhor homem que você conheceu na sua vida. Ele não se trata de um Espírito Santo na sua pós-morte. Não se trata, ele depende da graça e da misericórdia de Deus para ser salvo. Esse é um outro ponto. Isso não faz dele uma divindade. Nós, quando morrermos, sermos salvos, não fará de nós uma divindade. Nós, por toda a eternidade, nós glorificaremos a Deus, nós o adoraremos a Deus. Porque ele sim, por toda a eternidade, sempre será divino. Isso, esse título, essa essência, ninguém tira de Deus, do Espírito de Deus, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós passamos a ser espirituais quando nós entendemos quem é o Espírito Santo.
E o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós compreendemos as coisas de Deus e passamos a discernir as coisas de Deus e a partir disso termos a mente de Cristo. O ser espiritual é aquele que tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo é aquele que discerne as coisas conforme a vontade de Deus. Vamos lá mais um pouquinho. E aí você disse, você me declara no seu comentário como eu estou condenado e não há mais jeito, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Bom, eu blasfemei contra os Espíritos Santos do seu sistema religioso, no plural e com letra minúscula. Este sim, e segundo o seu juízo eu não tenho mais jeito. Mas eu tenho a minha consciência tranquila de que eu não blasfemei contra o Espírito Santo de Deus. Isso eu tenho certeza e tenho o meu coração tranquilo. Neste momento, agora, conhecendo quem é o Espírito Santo e tendo a mente de Cristo, aí sim, a partir de agora, eu posso blasfemar contra o Espírito Santo se assim eu me voltar contra Deus e me voltar contra Cristo. No contexto em que o Senhor Jesus se refere que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, tinha ali fariseus, tinha ali escribas, tinha ali religiosos, pessoas que conheciam as Escrituras, conheciam as revelações, as suas profecias que apontavam para Cristo, viam Cristo operando e se revelando diante deles, e mesmo assim, com todo o conhecimento, eles diziam que aquilo que o Senhor Jesus fazia era por intermédio de Beelzebul, ou de Satanás, ou do diabo. Então, pessoas conhecedoras e conscientes das Escrituras e suas profecias, já sabendo de toda a sua interpretação, mas por conta de orgulho, de maldade, de medo de perder o posto, de medo de reconhecer de que estava errado, se mantiveram ali a sua maldade e diziam que o que Cristo fazia, que era pelo Espírito Santo, era pelo espírito do diabo, não sendo essa a verdade. Então Cristo diz que aquele que peca contra o Pai, contra o Filho, pode ter perdão, mas aquele que peca contra o Espírito Santo não há perdão, porque aquela pessoa tem a visão, o conhecimento do Espírito Santo, e isso é através das Escrituras Sagradas. Também tem um texto em Hebreus que a gente pode definir o que é o pecado contra o Espírito Santo. Aqui o escritor de Hebreus, no capítulo 10, eu vou ler aqui o verso 28 e 29, diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pelas palavras de 2 ou 3 testemunhas. Ele está se referindo à lei. Se alguém quebranta a lei, se tem testemunhas de que viu, de que adulterou, de que fez algum ato contra a lei, este irá morrer, porque 2 testemunhas se apresentam, falam, eu peguei aquele fulano adulterando. Então, perante a lei, ele será julgado e morto. O escritor está tratando disso. Aí ele vem: de quanto maior castigo cuidais, você será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Se a lei, aquele que quebra a lei de Moisés e com 2 testemunhas, ele já era julgado por morte, agora ele está falando de um castigo daquele que pisar no sangue do testamento, daquele que declarar como profano o sangue do testamento e fizer isso um agravo ao Espírito da graça. Você só pode pecar contra o Espírito se assim você o conhecê-lo. Eu não julgo que vocês estão pecando contra o Espírito Santo. Vocês não estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque vocês não conhecem o Espírito Santo. Vocês não tiveram um encontro com Cristo. Então o pecado de vocês tem perdão,
vocês podem se arrepender e ter sim um encontro com Cristo. Vocês não eram como aqueles que conheciam as Escrituras. Vocês mal interpretam o português. Confundem o que está em letra minúscula, em letra maiúscula, o que está no singular, o que está no plural. Vocês só precisam ter o cuidado de analisar as Escrituras, sem encaixá-la nelas uma revelação extra-bíblica que proveio do kardecismo. Vamos lá. Você me disse aí mais que a letra mata e o espírito vivifica. Eu sei que quando vocês se referem à questão de que a letra mata, é porque vocês entendem que buscar o conhecimento das Escrituras Sagradas e fazer aquilo que eu estou fazendo agora, expor as Escrituras para vocês, isso mata, né? Isso faz com que a pessoa não seja espiritual, porque para vocês serem espiritual é um contato com o mundo dos mortos, sendo que na verdade ser espiritual é algo que todos podem ter acesso, ter ao alcance ao conhecer o Espírito Santo de Deus. Ser espiritual é viver as Escrituras Sagradas. É dar frutos do Espírito. Leia lá 5 de Gálatas. O que é ser espiritual? É dar frutos. Leia 5 de Gálatas e veja os frutos do Espírito. Se você dar aqueles frutos, você é espiritual. Agora, se você não é espiritual, você é carnal. Veja lá quais são os frutos da carne. 5 de Gálatas. Deixo aí para você ler. Conhece o Espírito Santo. Passe a ter a mente de Cristo. Depois disso você passa a dar frutos do Espírito. Aí você é espiritual. Então, quando você atinge esse conhecimento, se trata de uma entrega que você tem através do encontro com Cristo. Vamos lá. Cremos que a Bíblia Sagrada é a única revelação por parte de Deus aos homens, para que todos tenham conhecimento do que Deus nos fala, do que Deus nos ensina e do que o Senhor nos mostra, da forma como devemos proceder e da forma como nós devemos depositar a nossa fé. Pois a Bíblia é a palavra de Deus e sempre será. Qualquer outro tipo de revelação que não tenha harmonia com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas, é de procedência humana, maligna e jamais divina, jamais proveio do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus não se altera e sim permanece para sempre. As Sagradas Escrituras é a nossa única regra de fé e prática, tornando-se assim a constituição de todo o verdadeiro povo de Deus. Todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, obedecem às suas palavras, a única revelação de Deus contida, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se torna ali o verdadeiro povo de Deus. Não é a denominação, não é a placa da igreja policial, não é o país em que ele vive, mas em qualquer lugar do mundo. Crê no Senhor Jesus Cristo e coloca a sua palavra no seu coração, o Espírito Santo o habita e ali se trata do povo de Deus. Na Bíblia, ela nada podemos acrescentar ou diminuir. Nelas estão contidas todas as instruções da vontade de Deus para o ser humano. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, podendo, através de sua simples leitura, acompanhada pela iluminação do Espírito Santo, converter e salvar o homem pecador. Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 1 Pedro 1:25 diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta palavra é a que vos foi evangelizada. João 5:39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Como esta palavra, que é nela que eu julgo ter a vida eterna, vai me matar? Como que isso vai acontecer? Que aonde que eu encontro
a palavra de Deus, que é onde eu encontro Cristo, a revelação do Senhor, que é nas Escrituras, como isso vai me matar? Como esta letra vai me matar? Nós vamos chegar lá. João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Agora lá no contexto de Atos 17:11, existiam os irmãos de Bereia, e eles eram considerados nobres. Vamos ver por quê. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aonde vocês devem confirmar de fato como são as coisas? Nas Escrituras. Por isso os irmãos de Bereia eram considerados nobres, porque todos os dias examinavam as Escrituras. 2 Timóteo 13, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para dar frutos, os frutos do Espírito. Tudo isso a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Aí vem 1 Coríntios 4,6 que diz: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplos aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensorbebeça a favor de um em detrimento de outro. Olha só isso que Paulo está falando, que ele está dizendo aos irmãos da igreja de Corinto, para que eles aprendam com eles a não ir além daquilo que está escrito. Não ultrapasse o que está escrito. Fique somente com esta revelação, não com uma outra revelação extra-bíblica, para que ninguém se ensorbeça, para ninguém faça detrimento de um contra o outro. Ei, essa palavra eu acho que é para você. É bom você examinar as Escrituras. Por isso, nós cremos na necessidade da leitura e do estudo sistemático das Escrituras Sagradas por todo cristão desde a mais tenra idade. Entendemos não haver outra forma de crescimento espiritual fora da Bíblia. Não há. Não é a sua prática espírita. Não é os rituais pagãos que vocês praticam. Não é a idolatria qual vocês praticam. Mas o crescimento espiritual, o que te faz o ser espiritual, é as Escrituras Sagradas. Jesus, exortando os saduceus, disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outra ocasião ele declara: examinais, como disse agora no texto acima, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. A palavra de Deus também nos orienta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O próprio Deus também advertiu o povo no passado e o perigo de não procurarmos o conhecimento quando diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então entendemos equivocada a interpretação que se faz de 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 6, na parte B, onde alguns irmãos defendem que é errado estudar a Bíblia, estudar as Escrituras ou fazer teologia baseados no trecho, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quando nós interpretamos a palavra de Deus, não podemos considerar apenas a parte do versículo, só apenas essa parte. Nós temos que interpretar à luz de todo um contexto. Devemos analisar a palavra de Deus como um todo. Assim, ao fazermos a leitura deste versículo em questão, que é 2 Coríntios 3,6, o qual nós fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento. Novo Testamento, os ensinos de Cristo, não da letra,
não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Percebemos que o assunto aqui em questão está tratando não é do não estudar a Bíblia, ou não buscar conhecimento, ou não estudar a palavra de Deus, não tem nada a ver com isso. O assunto tratado é a lei que mata, em contraste ao ministério do Espírito que vivifica. Essa é a ideia abordada em todo o capítulo. Vamos falar um pouco da lei. Por que a letra mata? Vamos lembrar um episódio que Cristo viveu. Vamos lembrar. Uma mulher adúltera. Uma mulher foi pega em ato de adultério. Está aí na Bíblia. Os fariseus, os religiosos, levaram até Jesus justamente para testá-lo, não provar ele. E eles disseram que esta mulher foi pega em ato de adultério. Aquela mulher. E a lei dizia que ela deveria ser apredejada e morta. Ou seja, a letra dizia que era para matá-la. Essa é a orientação da letra. É um ministério da lei. Então a lei diz, mata. E aí Jesus, com toda a calma do mundo, tá bem, não há problema. É justo, se pecou, né? É justo. Mas tá bom, se alguém dentre vocês não tiver pecados, que começa a executar essa sentença que diz a lei. E todos foram desistindo disso por analisarem as suas consciências, um a um foram saindo e por fim não apedrejou aquela mulher. E Jesus perante ela perguntou: onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que queriam que a letra lhe matasse? Bom, se eles não estão aí, se eles não têm condições de aplicar o que está na letra, nem eu vou te condenar. Então vá e não peque mais. A cruz, a morte de Jesus na cruz, foi para cumprir a letra. Tudo aquilo que apontava como condenação de morte, segundo a lei, não quer dizer que a lei estava errada. A lei estava aplicando a justiça, por isso que todos os seres humanos mereciam ser condenados de morte, morte física e morte espiritual eternamente. Mas Cristo veio para receber a sentença da letra. Por isso que a partir de então, a letra mata, pois o Espírito vivifica. Ou seja, através da pessoa de Cristo, através do Espírito da graça, nós temos uma nova chance. Nós temos direito a uma ressurreição. Ou seja, Deus nos dá direito de novamente se aproximar dele e receber o perdão. Então a lei mata, mas o Espírito nos vivifica, nos dá direito a uma nova vida. Este é o Novo Testamento, por isso que Paulo fala que o qual nos fez capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, ou seja, não do Antigo Testamento. Não é que o Antigo está errado, não é que a lei está errada, mas a lei veio para apontar o que era pecado e para determinar a sua sentença. E como nenhum homem tinha condição de ser perfeito, por isso que ninguém apedrejou aquela mulher, Cristo perfeito se colocou em nosso lugar para receber a sentença da lei, da letra, e assim morreu julgado em nosso lugar. Espero que até aí tenha ficado claro para você. Meu irmão, por favor, não me entenda mal, não me interprete mal. Eu tenho a minha consciência tranquila. Eu sei que você diz aqui as suas últimas 3 coisas, deixando as diferenças de lado, estando você correto, tanto você como nós, na sã doutrina, herdaremos o reino de Deus, porque como você tem conhecimento, somos um povo temente e obediente a Deus. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso,
porque vocês não tiveram um encontro com o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula, não pode entrar no reino de Deus. E julgando pela palavra de Deus, analisando as Escrituras Sagradas, vocês precisam ter um encontro com Cristo. Vocês precisam nascer de novo. Não sou eu que vou determinar sentenças. Salvação é departamento de Deus. Mas, se você não crer em Cristo, como diz as Escrituras, eu não posso lhe dizer ou lhe assegurar a sua salvação. Não vou dizer que você vai condenado ou que você vai para o inferno, porque não cabe a mim. Mas baseado nas Escrituras, se você não entregar a sua vida a Cristo, como diz as Escrituras, eu não posso também lhe assegurar a sua salvação. Então, eu tenho certeza da minha salvação, sou convicto disso, não pelas minhas atitudes, não porque eu sou bonzinho e obediente, mas porque eu creio em Cristo conforme as Escrituras. Sou falho, sou pecador, erro, muitas vezes erro, mas eu tenho convicção que não são os meus méritos, não são aquilo que faço de bom, mas são apenas mérito de Cristo, a minha salvação. Assim como a letra condenava aquela mulher, a letra condena todos nós. Porém, uma entrega a Cristo assim, como vá e não peque mais, como a história do filho pródigo, em que o filho abandona a casa do pai e se afasta de Deus e ali morre. E quando ele volta ao reencontro e o pai diz: o meu filho estava morto e reviveu, o encontro com o pai é uma chance de uma nova vida. Se vocês não buscarem ter esse encontro com o pai, vocês estão mortos nos seus pecados. E nós precisamos deixar com que o Espírito de Deus nos vivifique. Então, respondendo o seu primeiro ponto, eu não tenho muita certeza de que se eu estiver certo e você não reconhecer Cristo conforme a verdade das Escrituras, eu não posso ter certeza a respeito da sua salvação. Mas se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e a Ele ser fiel conforme as Escrituras, o meu coração fica mais tranquilo, porque Ele está conforme as palavras da vida eterna. Agora, se você estiver certo, então todas as Escrituras não estão certas. Eu prefiro confiar nas Escrituras do que confiar em uma revelação de 100 anos. Eu tenho até vídeo no meu canal, Porque Creio na Bíblia. Há diversas razões, há diversos motivos. E não é motivos só espirituais de fé. Há motivos racionais, há motivos científicos, pelo qual eu creio nas Escrituras. Há motivos lógicos. Então eu creio nas Escrituras por fé, mas por razão, por consciência, porque eu vejo a verdade na palavra de Deus. E só quem pode nos convencer disso é o Espírito Santo. Então você precisa conhecer o Espírito Santo de Deus. Você diz aqui: vá muito bem em sua vida neste mundo. Em outra parte você diz: se quis dizer assim, beba, coma, faça o que você quiser, porque você não tem mais jeito. E você está se colocando como um juiz baseado na sua religião. E as Escrituras Sagradas nos revelam quanto a fôlego de vida, e você se arrepender, você tem chance para Deus. Você tem uma nova chance para Deus. Assim como a mulher adúltera começa a refletir sobre isso. Aí você coloca assim: eu não gostaria de estar em seu lugar no dia do ajustamento de contas diante do Senhor. Confesso que quando eu estava na sã doutrina, hoje eu dou graças a Deus, na sã doutrina espiritual do sétimo dia, deixar bem claro que sã doutrina é uma coisa, sã doutrina espiritual do sétimo dia é outra coisa. Hoje eu dou graças a Deus, eu glorifico a Deus, que se eu morrer hoje, eu estou em paz. Que se o Senhor Jesus voltar hoje,
eu estou tranquilo, porque não são pelos meus méritos o qual serei salvo, mas é pelo mérito da cruz. O mérito do Senhor é do seu amor por mim. E assim, Ele quer revelar o seu amor para você também. E quando assim esse tal juízo de Deus chegar, com certeza eu nem estarei diante do juízo, porque os salvos não serão julgados, mas serão galardoados. O juízo só será para aqueles que não estão na presença do Senhor, para os ímpios, para os descrentes, para aqueles que não vivem as Escrituras Sagradas. Então eu estou tranquilo quanto a isso. Aí você faz também uma última pergunta. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina? A sã doutrina, a santa doutrina de Cristo, que se trata do Evangelho, dos ensinos de Cristo, tudo que eu lhe disse agora está baseado aqui. Então eu estou falando sim como convém a sã doutrina. Não como convém aceita o sistema religioso espírita, sã doutrina espiritual do sétimo dia. Esse não falo em nome de Jesus, nunca falarei jamais. Apenas me levantarei para falar como convém a sã doutrina, os santos ensinos de Cristo, não de uma revelação de 1914. Meu irmão, este vídeo é para alertar, é para ajudar. Eu sei que eu bati duro, bati firme, e vocês precisam ter um encontro com o Espírito Santo. Eu falei que citaria. Eu não vou postar aqui porque o YouTube pode querer me bloquear por conta de direitos autorais. Existe uma dupla sertaneja muito antiga, chamada Liu e Léo. Liu e Léo. Eu vou deixar o link do YouTube desta canção. Mas antes eu vou ler esta canção. Ela tem como título Mensagem de Ted Vieira. Essa dupla sertaneja, ela vai cantar esta canção de uma mensagem recebida de um amigo dele chamado Ted Vieira, qual falecido. Então essa canção é como se ele estivesse recebendo o espírito do Ted Vieira e revelando para as pessoas a mensagem conforme o espírito desse Ted Vieira o revelou. Então, para quem não conhece a sã doutrina espiritual do sétimo dia, lá, como eu disse há poucos minutos atrás, que eles chamam de espíritos consoladores e de espíritos santos no plural, que eles entregam e que somente eles, a promessa do Consolador foi dada e foi revelada, justamente porque neste ritual do culto as pessoas se colocam à disposição para receber espíritos falecidos, assim como deste Ted Vieira. E muitos que se dizem ter o dom de cantor, eles, durante essa comunicação com esses espíritos puros, igual os kardecistas, que lá também tem os médios cantores, eles começam a manifestar palavras e depois na sequência eles começam a entoar uma canção. E eles vão tratar de algumas coisas nessa canção, e eu vou ler a música dessa dupla sertaneja, e essas músicas é exatamente o retrato de todos os hinos cantados na sã doutrina espiritual do sétimo dia. Essa canção do Ted Vieira é muito antiga, mas saber se ele não fez parte até deste sistema religioso ou foram kardecistas na certa. Com certeza. A diferença é que eles usam instrumentos. Dentro da sã doutrina espiritual do sétimo dia não usam instrumentos. Então eu vou ler aqui, vou deixar aqui na descrição do canal o link da música desse Ted Vieira. Quem não conhece a seita a qual eu fiz parte vai entender o tipo de manifestação espírita feita durante esta tal promessa do Consolador.
E para quem é da sã doutrina espiritual do sétimo dia e estiver assistindo esse vídeo, vai com certeza se identificar, porque eu vi essa canção quando eu ainda estava lá. Eu vou ler a letra para vocês. Isto é a dupla sertaneja cantando. Este primeiro trecho eles narram de forma falada. Na sã doutrina, na promessa do Consolador, quando a pessoa que preside o ritual daquela parte da comunicação e alguém levanta, ela começa com uma parte falada. E aí o Liu e Léo começa também da mesma forma. Aqui está falado no vídeo. Meus queridos, com queridos violeiros e amigos que eu tenho, do além onde agora eu estou, por parte de Deus é que eu venho. Agradeço a todos vocês que junto ao meu corpo choraram. Está falando do enterro dele. Não sei se eu mereci o pranto que vocês derramaram. Ele fala essa parte falada e agora ele começa a manifestar a canção agora começa a ser cantada. Acessem aí o link que eu vou deixar para vocês. Aqui neste reino de Deus, nesta mansão celestial, junto ao amado Jesus, não mora o espírito do mal. Olha só o que ele diz. Quem fez caridade na terra e amou a todos igual, cumpriu o preceito divino que ensina o amor fraternal. Eu quero que em vossos lares reine a paz e a felicidade, que habite em vossos corações o amor, a virtude e a bondade, porque na vida terrena existe muitas falsidades. É difícil os amigos sinceros, aqueles que têm lealdade. Peço perdão dos meus erros e os pecados que pratiquei, embora não foi por querer que certos amigos magoei. A carne que é muito fraca não resiste à tentação. Às vezes a cabeça não pensa, não ouve a voz da razão. Agora retorno ao lugar que o Pai para mim reservou. Quando as suas horas chegar, vós vem para onde eu estou. E juntos nós passaremos toda a eternidade inteira. Adeus, meus amigos, adeus, se despede, sou o Ted Vieira. Veja só a canção de uma dupla sertaneja, que é exatamente uma réplica do estilo de canções cantadas e manifestadas por pessoas que se dizem um tom, que denominam o nome de um morto e que esse morto é chamado de Espírito Santo Consolador. Gente, desculpa, mas a verdade tem que vir à tona. Irmãos queridos precisam acordar. Eu amo todos vocês e oro todos os dias por vocês, mas não posso me calar. Se Deus está me incomodando para mim falar, é porque eu tenho que falar, porque Deus tem muita gente para nesta seita aí salvar. Pense nisso. Deus abençoe vocês poderosamente. Que vocês tenham um encontro com Cristo, um encontro com a verdade, um encontro com o Espírito Santo de Deus, o outro Consolador, o verdadeiro Consolador. Amém? Deus te abençoe.